Aí pessoal, tudo beleza? Vamos para mais um videozinho de top 10, dessa vez os melhores quadrinhos publicados no ano de 2023. Como sempre, deu um trabalho danado e olha que acho que eu não li nem um terço, nem um quarto do que foi publicado, porque é muita coisa, né? Mais editoras chegando, mais trabalhos aí incríveis sendo publicados aqui no Brasil. E sem delongas, vamos para a minha lista, que para quem nunca viu, né, os meus vídeos, eu sempre começo do primeiro para o 10º, né? Eu vou em ordem crescente, tá? Eu não gosto de fazer mistério para qual foi a minha, né, leitura mais sensacional do ano, tá? E os 3 primeiros lugares de 2023, eles quase estão empatados. Eu usei assim critérios muito peculiares para o desempate, mas o primeirão dessa lista, o quadrinho que me arrebatou, assim, que eu jamais pensei que ia conseguir ter isso, né? Uma dupla aí que uniu duas linguagens, né? Quadrinhos e cinema, e fez um quadrinho que é um presente para nós cinéfilos, que é o Filme Perdido, do César Gananian e do Chico França, um projeto que levou 10 anos para ser concretizado e foi lançado pela Quadrinhos na Companhia, o selo da Companhia das Letras que publica quadrinhos, né? Então isso aqui, eles partem de uma história real, né? Do inventor Louis Le Prince, que estava ali, né, no final do século XIX, trabalhando ali, tentando criar lentes diferentes, né, câmeras diferentes, para dar movimento às imagens. E em 1890, quando ele vai numa viagem de trem até Nova York para mostrar a sua invenção, né, esse experimento dele, ele simplesmente desaparece. E o César Gananian, ele reimagina os passos do Le Prince, né? Onde é que o Le Prince foi parar? E aí ele coloca o Le Prince, né? Ele mergulha o Le Prince dentro do próprio cinema. Então a gente vai passando por vários filmes, vários momentos da história do cinema em vários países, né? Com referência a diversos cineastas, e ao mesmo tempo a gente tem uma metanarrativa, porque esse passeio do Le Prince pelo World Cinema, né? Um passeio também pela história do cinema, que vai desde o cinema mudo até o cinema contemporâneo. Ele serve também, né, como um documentário sobre o Le Prince, que também está sendo filmado, também está sendo produzido, quase como foi produzida a HQ. Então, só essa reimaginação, né, do que teria acontecido ao Le Prince já era genial. E quando eles fazem esse toque de metanarrativa, né, essa reimaginação, na verdade é um documentário sobre o Le Prince, aí, meu amigo, matou a pau, assim, roteiro sensacional, arte mais do que exuberante do Chico França, que consegue aí passar pra gente várias técnicas de desenho, né, de colorização. Então, preste atenção também, gente, né, vocês leitores, como foi feita a edição desse quadrinho, né? Então, da mesma forma que a gente, para editar um filme, tem todo um cuidado, né, de porque essa cena tá junto dessa, porque isso veio aqui, depois aquilo ali veio lá, tal. Então, o processo de edição aqui também do Filme Perdido é muito bacana, né? Como é que ele começa, como é que ele termina, as homenagens que ele presta,
tá? Então, isso aqui é uma leitura, assim, para mim, é um quadrinho magistral que tá entre os melhores de todos os tempos, tá? Sensacional. Segundo quadrinho do meu top 10 de 2023, muito empatadinho com o filme Perdido, é Na Mente de Sherlock Holmes, né? O caso do bilhete escandaloso do Cyril Lieron e do Benoit Darran, que foi lançado pela Pipoca e Nanquim. Gente, olha essa capa aqui, que já é muito bacana, né? E que já mostra a gente como é estar na mente de Sherlock Holmes, né? Então, para quem é leitor do Holmes, como eu, né, desde a adolescência, aqui a gente tem a oportunidade de ver como é que Holmes desenvolve o seu raciocínio dedutivo. Assim, sabe aquele quadrinho que todo leitor, todo fã de Holmes queria ou escrever, no meu caso que sou roteirista, né? Ou ler, como também, no meu caso que também sou leitora, é esse quadrinho, né? Um ponto assim de acerto da Pipoca e Nanquim fenomenal, né? Porque com certeza pegou aí os fãs de Sherlock Holmes. E é um trabalho tão soberbo, é um trabalho tão bem feito, né? Porque, assim, como é que Holmes vai analisar as pistas que ele encontra, né? Então, para quem também já jogou, né, os jogos do Holmes, os jogos de videogame, os jogos de computador, né, que vem desde a década de 1990, como eu já joguei, né? Os jogos do Xbox, os jogos do PlayStation. Então, assim, como é que a gente desenvolve, né, esse raciocínio dedutivo? Porque como Holmes explicou ao Watson, né, e a alguns outros personagens várias vezes, ele não adivinha, ele deduz. E é muito bacana poder entrar na mente de Holmes, né, e imaginá-lo juntando aí todas as pistas e fazendo a sua dedução lógica. Terceiro lugar da minha lista é uma baita de uma ficção com crítica sociopolítica muito bem roteirizada, que tem inúmeras camadas ali para a gente analisar, traz temas contemporâneos muito ricos, né? Como a questão ecológica, como a questão da tecnologia, como a questão das fake news, que é Sementes, da Anne Noceni e do David Arra, lançado pela Trem Fantasma. Gente, isso aqui é uma delícia, né? A Anne Inocente, ela foi jornalista, né? Então, assim, a forma como ela constrói a personagem Astra, né? Essa jornalista que está preocupada em passar para os leitores a verdade, né? Ela é uma jornalista investigativa, ela está pesquisando, mas a sua editora não pensa dessa forma. A sua editora quer vender jornal. Então ela diz para Astra, ó, inventa, torna a história mais comercial, né? Tenta pegar qualquer gancho de sensacionalismo aí, porque a gente precisa vender jornal. E no meio disso, gente, ainda tem aliens, né? Ainda tem a questão dos aliens, ainda tem a questão de grupos ecológicos, né? E uma subtrama que é costurada assim, bem no detalhe, e que
quando você, né, quando chega o final da narrativa e você entende o que aquela subtrama que vinha ali bem de mansinho, né, tá mostrando pra gente, né, você dá aquele sorriso de dizer, inocente, não faz isso, porque você foi sensacional, você matou a pau, tanto que a Karen Berger, né, escolheu o Sementes para justamente lançar o seu selo Karen Books dentro da Dark Horse. Isso aqui é... Vocês têm que ler, né? No mundo do futuro, onde há uma divisão, né? Há realmente um muro entre aqueles que estão viciados em tecnologia e aqueles que detestam a tecnologia. Como é que a humanidade e a natureza elas vão se salvar? Como é que grupos que se dizem, né, organizações que estão cuidando, gerenciando aí o nosso bem-estar, né, preocupados com causas ecológicas, será que eles estão mesmo preocupados com isso? Ou eles também só querem ganhar dinheiro, como a mídia retratada aqui, né, na editora, que não importa se é fake news, ela quer faturar, né? Então, a Inocente deixa muitas coisas aqui para a gente refletir, mas o que eu mais gostei foi esse roteiro dela. Que roteiro sensacional, né? Baita quadrinho. O quarto lugar da minha lista de top 10 vai para Sária, escrito pelo Jean Defoe, com artes do Serpieri e do Federici, lançamento da Comic Zone, que vai retratar aí questão de disputa por poder, né? A gente tem uma personagem feminina muito forte, que é a Sária. Ela é a herdeira oficial, mas ela está disputando o poder com o seu tio, né? O Doge, esse sacerdote aí com essa cabeça metálica, que ao meu ver, ele lembra muito, ele tem uns traços assim de Moebius, né? Então a gente vai ver uma Veneza do futuro totalmente decadente, tá? Totalmente dependente da religião. Então poder e religião aqui estão completamente unidos. E como é que a Sária ela vai chegar, né? A questão também toda do Oriente, né? Qual o peso que o Oriente tem, qual é o peso principalmente com relação a dinheiro, né? A recursos que o Oriente traz, né? Além de recursos, essa questão da magia também está bem presente. Então, religião ou magia, também a gente tem esse discurso, essa reflexão, tá? E a arte aqui é sublime, para deixar um adjetivo assim bem, bem redondinho para ela, né? Quinto lugar da minha lista vai para um escritor do qual eu sou muito fã, que é o Ed Brubaker, e aqui ele faz uma parceria com o Epting, né? Então a gente tem Velvet, lançada pela Mino, né? De forma integral. E um dos pontos fortes aqui de Velvet é colocar, né, é trazer a mulher para protagonizar uma história de ação, né? A Velvet, ela até então era a gente, né? O leitor entendia que ela era apenas uma secretária, mas ela vai se revelar uma baita de uma espiã, né? Então a gente tem aqui uma trama de espionagem e ação que se passa na década de 1970,
muito bem conduzida, muito bem narrada, com arte e cores sensacionais. Sexto lugar da minha lista também é Brubaker, tá? E ele mesmo falou que seria o volume 8, né, da série Criminal, que é uma série, é um policial no ar com lances ali de thriller dramático, tá? Onde a gente tem vários protagonistas, né? A gente tem um personagem principal e às vezes ao redor dele, né, outros personagens aparecem e vão contando as suas histórias que casam, né, vamos dizer assim, que se ligam à história desse protagonista. E em Verão Cruel, né, a parceria mais do que sensacional entre Brubaker e Sean Phillips é retomada, e a gente tem a história mais uma vez da família Lawless, só que aqui a gente vê o Rick, né, que foi assassinado no volume 2 de Criminal, onde a gente tem a história do Trace, que é o irmão mais velho dele, e aqui a gente tem um contato maior com o Tig Lawless, o pai, né, do Trace e do Rick. E como foi que o Rick, ele foi assim, se tornando, né, um delinquentezinho, a questão toda da família, né, desregrada, né, a violência do pai dele, o pai dele que estava sempre indo preso. Então ele foi para um reformatório, né, sofreu abusos no reformatório, e assim, isso contado de uma forma sensacional, né? Fora que todos os personagens aqui são muito bem construídos, até aqueles que a gente só vê como uma ponta, né? Porque em alguns momentos eles fazem parte de um todo da série Criminal, né? Eles já apareceram em algum momento da série. Então, assim, para quem é roteirista e está pensando em escrever uma história aí com multiprotagonistas, né? Ler Criminal e principalmente Verão Cruel, que seria a parte final da série, né? É fundamental. O sétimo título da minha lista de top 10 vai para a adaptação de O Nome da Rosa, de Umberto Eco, pelo Milo Manara, que aqui no Brasil a editora Record optou por lançar em 2 partes e em 2023 lançou o volume 1. Gente, eu sempre fui daquelas que bateu na tecla de que Manara, para trazer pra gente uma história bacana, ele precisa ter a parceria de um roteirista, tá? Quando ele tem ali um roteirista muito bom, parece que ele entrega melhor a arte dele, tá? Poucas vezes Manara, como roteirista, né, e desenhista, ele trouxe uma obra sublime. Mas desde Caravaggio, né, que ele faz as 2 funções, a gente já consegue ver um Manara assim legal no roteiro, tá? Mandando ver bem ali no roteiro. E nessa adaptação de O Nome da Rosa, ele também consegue extrair cenas belíssimas e também provocadoras do romance mais famoso de Umberto Eco, né, que foi lançado em 1980, já foi adaptado para o cinema, e aqui ele traz para a gente, né, essa história aí de assassinatos dentro de um mosteiro durante a Idade Média, né, do século XIV, 1327 mais especificamente,
ele traz para gente esses detalhes arquitetônicos ali dos mosteiros, né? As expressões faciais dos personagens também são muito bem retratadas, apresentadas, né? Os desenhos, né, junto com a arquitetura, os desenhos ali que estavam marcados, né, nessas construções, é algo assim de encantar os olhos, né? E aqui ele é bastante verborrágico, porque ele vai usar mesmo o texto do Eco, tá? Então a gente tem uma Nara com muito texto e com uma arte bacana. Eu acho que a maturidade tá fazendo bem a Manara, tá? Aqui ele vai colocar feições do Marlon Brando no rosto do Frei, né? William de Baskerville, né? Que a gente, nessa trama aqui, a gente tem uma trama investigativa, tá? O Frei, ele vai coletar os dados, né? As evidências, e vai tentar descobrir como e por que esses monges foram mortos, né? Foram assassinados ou se suicidaram. O 8º lugar da minha lista é um quadrinho argentino que é considerado também um dos clássicos, né? E vem da dupla aí, Carlos Trio e Horácio Altuna, que também fizeram o El Loco Chávez, que é As Escapadas do Senhor Lopes, lançado aqui no Brasil pela Risco, que vem dando continuidade aos trabalhos do Altuna, tá? E sempre em edições muito caprichadas, um prefácio aí do professor Paulo Ramos, né? E, gente, esse trabalho aqui, ele é bacana porque o Senhor Lopes era um cara, assim, de meia idade, castrado pela esposa, né? No trabalho ele também não era reconhecido e a única forma, a única válvula de escape dele é abrir as portas, né? Principalmente as portas do banheiro, e nesse íntere ele ter lampejos assim de liberdade, de momentos de reflexão, momentos de prazer, né? Então, assim, se a esposa dele é uma senhora obesa, né, extremamente castradora, nesses delírios dele, né, de fuga da realidade, ele vai ter aí mulheres gostosas, né, querendo estar com ele. Em outras, ele vai ser um detetive, né? Em outras, ele tá junto ali de um artista que vai refletir sobre o papel do artista como alguém que faz uma arte político-panfletária, né? Será que esse artista ele deve realmente assumir esse papel crítico da sociedade ou não, né? Tem muitas histórias, né? Tem umas que vão para o lado da ficção científica, tem outras que vão muito para o lado da comédia, né? O 9º lugar do meu top 10 vai para um quadrinho de um amigo meu, um cara extremamente bacana, que é o Lielson Zene, né? O Lielson, ele tá investindo ali nos quadrinhos, né? Ele, de leitor e crítico, ele agora também é um cara que produz quadrinhos, e a gente tem essa HQ, assim, muito gostosa de reflexão sobre quem é a gente dentro dessa sociedade regrada, marcada por horários, né? Uma sociedade toda pautada, que a gente um belo dia acorda e se dá conta disso, se dá conta de querer saber quem é a gente. E se a gente vai ter coragem e forças para mudar tudo aquilo que a gente é e ser um
outro e ser uma nova pessoa. Então, o Lielson Zene, né, com a arte do Alexandre Lourenço, em Damasco, lançamento da Brasa Editora, trazem pra gente essa história do Saulo, né, que é uma história que faz todo mundo pensar, né? O Saulo é um funcionário de uma empresa que bate cartão e um belo dia ele para e diz, espera aí, quem sou eu? Né? Será que eu sou quem eu sou ou eu sou o que as pessoas acreditam que eu seja? Ou o que a sociedade me pressionou a ser? Né? E se eu quiser chutar o balde, se eu quiser mudar tudo? E se eu quiser ser um novo Saulo, dentro de uma nova realidade? Será que as pessoas as quais eu vou me afastar, que eu vou me abandonar, elas ainda vão lembrar de mim, elas vão ter saudade de mim? Mas será que elas vão conseguir ter saudade de alguém que já não existe mais? Então, assim, é um quadrinho muito profundo para a gente refletir sobre quem somos nós, qual é o nosso papel e se a gente tem coragem de mudar, de ser quem a gente realmente é e não o que esperam ou que a sociedade espera que a gente seja e que a gente faça. Fechando a minha lista, vem um quadrinho infanto-juvenil muito redondinho que fala sobre representatividade de uma forma extremamente simples, direta, bacana, tá? Que é os afrofuturistas, o ataque dos Kips, que ganhou aí o Rumos, né, de Itaú Cultural, escrito pelo Marcelo Lima com arte do Renato Barreto e foi lançado pela Veneta. Gente, isso aqui é muito gostosinho, porque ele vai mostrar 3 crianças de férias, né? São 3 meninos negros, a Dandara, a Teresa e o Cosme, que durante as férias só querem saber de estar dentro de casa. Eles só querem jogar videogame, ver TV, né? Comer bagana. E o pai deles fica tentando mostrar para eles a história deles, né, da ancestralidade deles, afro-brasileira, através de brincadeiras de rua, brincadeiras infantis, e os meninos não dão nem bola. Só que quando esses Kips, eles chegam e sequestram o pai deles, eles vão ter que conversar com a avó e pedir conselhos, né, de como eles podem salvar o pai deles, né? E a avó vai contar toda a história da ancestralidade, né, africana, mostrando a questão da religiosidade, de elementos chave para a cultura africana, né? E eles meio que vão se transformar, né, em divindades, eles vão ganhar poderes e vão conseguir combater os Kips, né, para salvar o seu pai, né? Então, assim, o Marcelo mostra pra gente que dá para fazer uma história sobre representatividade, né, sobre um resgate da ancestralidade africana e falar sobre essas várias gerações, né, de afro-brasileiros que a gente tem aqui no Brasil de uma forma bacana, tá? Sem querer dogmatizar, sabe, assim, é muito gostoso, está muito redondinho esse roteiro, mostra o quanto que o Marcelo pesquisou, tá? E a arte do Renato Barreto aproxima a criançada, certo? É uma arte, né, bem de traços bem arredondados, que faz com que as palavras, as ideias do Marcelo,
elas realmente abracem o leitor, tá? Principalmente o público-alvo, né? Crianças e adolescentes, certo? Então, por isso que os afrofuturistas fecha a minha lista, né? Acho que são todos muito bacanas, são leituras extremamente agradáveis, leituras que promovem reflexões pertinentes, tá? E eu também vou trazer aqui 3 menções honrosas, porque foram, né, quadrinhos assim também muito interessantes que eu li, de uma proposta de pegadas inovadoras e discussões que a gente precisa ter na nossa sociedade. Então eu resolvi, né, trazê-los aqui também. Então, a minha primeira menção honrosa vai para Bruxas, Minhas Irmãs, da Chantal Montelier, que foi um lançamento da Veneta, e que vai contar histórias de várias mulheres aí ao longo do tempo, tá? Ao longo da história, que foram, né, acusadas de bruxaria, simplesmente porque fugiram do padrão, né? Fugiram do padrão de conduta, do padrão moral, né? Das determinadas sociedades às quais elas faziam parte. Então, acho que é uma leitura extremamente necessária e reflexiva. Aí, pessoal, vem um quadrinho que eu fiquei extremamente encantada com ele, que ele foi escrito para ser um roteiro de um curta-metragem, mas que acabou saindo de forma como história em quadrinhos, que é Solidão, do Rodisley J. Silva, né, e do Daniel Viana Hanziker. É um projeto do Rodisley, tá? Ele começou a roteirizar e aí ele chamou o Daniel para ajudá-lo, né, com algumas nuances ali da trama, e o Rodisley também faz a arte. E olha, gente, que projeto gráfico bacana. Tem luvinha, né? Ó, tem esse marcador aqui que caiu e eu resgatei, né? Então, é um projeto muito, muito bonito, tá? Capa dura, ó, o peixinho aqui, porque o peixe ele vai ser um elemento importante de metáfora aqui na história do Senhor Hermes, né? E ele vai falar sobre a solidão na terceira idade, tá? Como é que o Senhor Hermes vai lidar com a ausência dos filhos que ele cuidou com tanto carinho, que ele amou, e que agora, depois de crescidos, eles praticamente quase esqueceram do pai, né? Eles ligam, mas não aparecem, tá? E a gente tem o Natal, a gente tem o aniversário e aquela expectativa do Senhor Hermes de ter os seus filhos próximos a ele mais uma vez. Então, é uma leitura muito tocante, tá? E a minha terceira menção honrosa vai para Mecânica Celeste, que foi publicado pela Comic Zone e vai mostrar pra gente que uma disputa, né, por território, por poder, pode também ser feita através de um jogo, como aconteciam ali com os maias, com os astecas, né? Só que aqui é, na verdade, um jogo de queimada. Então, muito bem feito também, né? Um roteiro original, inusitado, que também traz questões sociopolíticas muito bacanas para a gente refletir. Também é muito engraçado e tem muita ação. Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha lista, né, do top 10 de quadrinhos publicados em 2023. Até a próxima!